Olá, amigos do canal Neos. Este é o mais novo canal de enquetes. Meu nome é Francisco, sou o distrital jovem de Itapajé e estou aqui com o pastor Gilberto Tais, pastor do distrito de Itapajé. Tudo bem, pastor? Ok. E ele vai nos responder a seguinte enquete. Existem algumas pessoas, pastor, que criam filosofias e alegam que Deus não existe. Como argumentar que Deus existe? Olha, existem muitas maneiras de argumentar, eu diria até centenas delas, de como argumentar a favor da existência de Deus. Mas tem uma que eu gosto muito e sempre utilizo ela quando as pessoas me questionam. Por exemplo, tem aqueles que afirmam, que dizem que tudo que existia no princípio era o nada. Era tudo que existia, o nada. Mas eu pergunto, se tudo que existia era o nada, então como explicar a existência das coisas que estão evidentes diante dos nossos olhos? Como entender, como explicar a existência de tudo que existe hoje, se tudo que existia é o nada? Por exemplo, vamos supor, Deus não existe. Não existe um ser atemporal, não existe um ser imaterial, não existe um ser inteligente, não existe um ser por trás, não existe, tá bem? Então tudo que nós temos nesse círculo é o nada, absolutamente nada. Mas de repente, um livro vem à existência, surge. Eu pergunto, se Deus não existe, se tudo que existe é o nada, não existe um ser inteligente, não existe uma força atemporal e imaterial, então como explicar, de repente, a existência desse livro, sendo que tudo que existe é o nada? Como pode este livro, então, na melhor das hipóteses, como pode este livro, que não existia, ele mesmo provocar a sua própria existência, se ele não existia? Percebe? Como afirmou o matemático da Oxford, o Dr. John Lennox, no seu livro Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus, ele pergunta, ele questiona. Em uma das suas declarações, dos seus argumentos, ele questiona como explicar as coisas que existem hoje, sendo que tudo que existia era o nada. Como? Como entender, como explicar isso? Bem, pastor, e quanto ao nada? Existe o nada? Porque existem pessoas que falam que tudo surgiu do nada. Isso procede? Isso é coerente? Algumas pessoas acreditam que o nada existiu em algum momento. Outras acreditam que o nada nunca existiu. Os que acreditam que o nada existiu em algum momento são aqueles que acreditam na possibilidade de tudo ter vindo instantaneamente, de um momento para o outro. Claro, depois se reconstruir num processo evolutivo, mas muitos acreditam que tudo que existia no princípio era o nada. Mas com base na primeira pergunta que você me fez, a gente já percebe que existe uma disparidade. Se tudo que existia era o nada, de repente algo veio à existência, então como explicar a existência do nada? Porque o nada é nada. Como explicar isso? Se surgiu algo, se algo veio à existência, então é provável que no meio do nada alguma coisa existia. Alguns acreditam que fora do nada alguma coisa existia, fora do nada. Mas é muito complexo, sabe? É muito difícil entender isso. Eu particularmente acredito que o nada, na verdade, nunca existiu. Porque se Deus é eterno, ele sempre existiu. Ou na linguagem de alguns cientistas que o universo é eterno, de alguns que o universo é eterno, então se o universo, na linguagem de alguns cientistas, ele é eterno, então o nada não existia. Se Deus, da maneira como acreditamos, sempre existiu, eu particularmente acredito que o nada também talvez nunca tenha existido. Inclusive há um texto de Hebreus, capítulo 11, verso 3, que não sugere essa possibilidade da existência do nada. Só lembrando que isso é a maneira como eu creio, né? Há muitas teorias a esse respeito. Eu particularmente acredito nessa possibilidade aqui, da não existência do nada. O nada nunca existiu para mim. No capítulo 11 de Hebreus, verso 3, diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, aquilo que é observável, veio a existir das coisas que não aparecem. Há uma outra versão que diz assim, que vieram a existir das coisas que são invisíveis. Perceba que Paulo ele não disse que vieram à existência pelo nada, através do nada ou do nada. Ele disse que de maneira que o visível, o que a gente vê, o que a gente sente, que a gente palpa, e até aquelas coisas que a gente sabe que está ali, mas a gente não pode ver, o que é visível veio a existir a partir das coisas que são invisíveis. Isso sugere que o nada possivelmente não esteja dentro desse projeto primário, original. Então, você sugere
algum livro indica para que o jovem venha se aprofundar nesse assunto? Indico sim. Eu já separei aqui. Você pode ler, jovem, esse livro Criacionismo, Verdade ou Mito? Respostas para 27 questões sobre criação, evolução e a Bíblia, do Ken Ham. É um bom livro, tem muitas ideias boas nesse livro. Esse outro livro também, 20 evidências de que Deus existe. Descubra por que crer em Deus faz tanto sentido, do Kenneth Boa e Robert Bowman. Também um excelente material, tem muitas ideias ali criativas muito boas. Um livro também que eu recomendo, que é excelente na área da apologética, dessa questão de fé e ateísmo, é o livro do Norman Geisler e Frank Turek. O livro chama-se Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Se você tem outros livros mais, mas esses 3 aqui, se você puder ter acesso, puder adquirir, eu acredito que você vai estar bem amparado. Ok, obrigado, pastor. A qualquer momento voltaremos com mais enquetes.